quando a gente está especialmente um pouquinho mais pesado, se eu já sofro pelo impacto, mesmo sendo uma pessoa mais leve quando eu corro, né? Se eu tenho um pouco mais de sobrepeso, o que acontece com as minhas articulações? Elas sofrem muito mais, né? Então, estar acima do peso ou com algo, com um calçado que não me ajuda a me deslocar, faz com que o meu corpo fique se movimentando de forma pesada. O que acontece com as botinhas de rebound shoes? Elas te favorecem o deslocamento, elas te fazem ganhar deslocamento, ganhar energia dinâmica, né? Por quê? Porque elas têm um sistema elástico. Carol, e o que acontece com o meu pé? O meu pé, ele não a propriocepção, a ativação do movimento que acontece lá dentro, eu estou tendo uma ativação proprioceptiva, eu tenho um apoio lá dentro, eu tenho toda essa sensação de organização que o meu corpo precisa ter através do meu pé, mas eu tenho... eu sou poupado do estresse mecânico que o meu pé sofre. Porque quem sofre o impacto é o jogo que está aqui nessa concha, e não a minha estrutura articular, né? O impacto vem todo para baixo, para essa base que foi projetada, baseada no meu pé. E aí, protege as minhas articulações. Uma coisa que acontece bastante, muita gente deixa de correr porque começa a desenvolver inflamação na fáscia plantar, né? Por causa do impacto. O impacto pode gerar o que a gente chama de fascite plantar. Quem tem fascite plantar que não consegue mais correr, acorda, quem tem fascite plantar, logo que acorda, já pisa no chão, o pé já dói. Aquele calcanhar fica latejando e tal. O que acontece? Se eu tenho fascite plantar, eu posso usar a botinha para correr sem problema nenhum, porque eu não vou ter o movimento de mata-borrão, a minha fáscia vai estar lá sendo estimulada, mas não vai haver essa contração e estiramento que acontecem quando eu estou de tênis ou descalço, porque isso se transfere para o mecanismo de absorção que está no sistema que a botinha tem, e eu posso fazer confortavelmente o trabalho de corrida sem gerar desgaste ou estresse na minha articulação ou na minha base mecânica ou na minha própria estrutura de tendão e ligamentos ali. Tá? Então, qual é a função maior da tecnologia desse equipamento? Na corrida tradicional, você corre com saltos menores e com pouca absorção de impacto. Não há nenhum calçado, ou nenhuma tecnologia em um tênis que tenha a capacidade de absorção que esses calçados têm. Esses calçados, comprovadamente, eles absorvem 80% do impacto. Isso é muita coisa. É muita coisa. Então, ao invés de eu correr com pequenos ciclos, eu tenho um deslocamento maior, eu tenho um voo maior. Tanto é que quando eu corro com as botinhas, eu tenho equivale a mais ou menos, uma passada de tênis equivale, mentira, uma passada com a botinha equivale a 2 passadas com tênis, então eu tenho vantagem mecânica, né? Ao mesmo tempo que esse equipamento, por gerar essa frenagem muito grande, ele conforta o meu corpo, ao mesmo tempo, eu tenho uma ativação da musculatura muito maior e uma exigência de controle corporal maiores, porque eu estou freando mais o meu corpo, né? Eu estou descendo nessa concha. Então, isso gera uma ativação muscular muito maior. Então, ao mesmo tempo que a botinha é um calçado que gera uma atividade de baixo impacto, porque ele absorve 80% do impacto, ele exige fisicamente, de uma forma geral do meu corpo, muito mais. Então, eu tenho um equipamento que vai me gerar uma atividade de baixo impacto, mas de alta intensidade, né? Porque ele tem uma ativação muscular, uma solicitação muscular muito grande. Como é que é chamado, como é que é denominado esse princípio de treinamento que hoje é muito estudado no mundo, que é associado a um sistema de absorção de impacto, que a gente tem tanto no mini trampolim, que a gente tem nas botinhas, se chama Rebound Training. O Rebound, ele foi desenvolvido, foi testado
baseado na força da gravidade e nos efeitos que a força da gravidade gera no nosso corpo. Então, quando o pai do rebound, que se chama Albert Carter, foi estudar os benefícios desse princípio de treinamento, porque ele começou a estudar, antes mesmo das botinhas, ele começou a estudar no mini trampolim, na cama elástica, mais precisamente, aquela cama elástica grandona, né, que é até esporte olímpico. Ele começou a observar que aquele tipo de trabalho geraria um benefício de coordenação, de força, de saúde muito grande. Como que ele descobriu isso, Carol? Porque ele era praticante. Ele foi atleta olímpico da cama elástica. E ele usava isso unicamente como um meio de condicionamento e de prática esportiva para ele. Assim como ele treinava os filhos, nos Estados Unidos é muito comum usar, ter no quintal de casa uma cama elástica. Agora, no Brasil, a gente tem bastante, nos parquinhos, nas praças, né? As crianças brincam bastante, e isso é muito bom, né? A criança, quando vê uma cama elástica, ela já começa a balançar, isso é muito bom para ativação dessa musculatura de controle do tronco, né? Que a gente chama de core, né? O corpo eficiente, um treinamento eficiente, um corpo inteligente, toda a coordenação dele de músculos e de ação começa a partir desse tronco, né? Os nossos movimentos começam a partir do tronco. Se eu pensar em me levantar, a primeira coisa que vai contrair em mim é esse tronco, né? O Bompa já falava, treine tronco e depois treine membros. Então, a inteligência motora, de uma forma involuntária, que esse tipo de estímulo é capaz de gerar no nosso corpo, despertou o interesse do Albert Carter para estudar isso, porque ele era a sua própria experiência. Ele era um cara extremamente forte, extremamente coordenado, que não apresentava problemas de saúde quase nenhum. E os filhos, por consequência, como brincavam muito com a cama elástica, tinham o mesmo comportamento, né? Apresentavam as mesmas características, melhor dizendo. Então, o que ele fez? Eu vou estudar isso. Eu acredito que isso, como eu tenho bom condicionamento, eu tenho força, isso deve ser uma forma de treinar eficiente. Então, ele começou a buscar as pessoas que pudessem realizar as pesquisas na parte fisiológica e biomecânica para apresentar para o mundo as pesquisas que comprovassem o que ele estava falando, né? E a base disso foi o efeito da força da gravidade, da aceleração e desaceleração no nosso corpo. Quem que criou isso? Quem que começou a pensar nessas questões todas, como essas forças afetam o nosso corpo? Newton. Então, a tecnologia desses equipamentos, ela usa a física a favor do treinamento, né? A força que eu aplico no equipamento, ela me devolve em deslocamento, é ação e reação, né? Se eu salto, a força me puxa para baixo. Quando ela me puxa para baixo, esse equipamento tem que ter uma capacidade de suportar de 3 a 5 vezes o meu corpo. Quando o cara foi desenvolver a tecnologia dos componentes do equipamento, ele tinha que saber que quando você salta, você desce de 3 a 5 vezes o peso do teu corpo. Então, esse equipamento que vai ser usado para treinamento, precisa ter resistência muito alta. Precisa ser muito pensado em como que eu vou colocar essa tecnologia para absorver realmente o impacto e favorecer esses benefícios, né? Minimizando aqueles efeitos negativos da corrida. Então, o Albert Carter, ele pensou em como que ele iria aplicar de forma inteligente essa questão da física na visão do rebound training, né? Então, o nosso corpo, ele é constantemente submetido a essas forças, né? O nosso corpo, para se movimentar, ele precisa gerar força, né? A gente é um conjunto de músculos que funcionam como molas, que armazenam e conduzem energia. Então, o nosso corpo, ele tem componentes plásticos e componentes elásticos. Então, quando eu agacho para saltar, e a gente faz isso quando a gente quer saltar mais alto, a primeira coisa que a gente faz é agachar para contrair. Né? Então, ele pensou, se o corpo consegue armazenar, a musculatura consegue armazenar, eu tenho que criar mecanismos que consigam fazer isso também. E toda a tecnologia do equipamento é associada e ajudada pela eficiência mecânica do nosso corpo. Desde o alinhamento mecânico do nosso corpo até a qualidade muscular que a gente tem, né? E é um jogo aí de troca.
Ao mesmo tempo que o equipamento ajuda a nossa qualidade muscular, a nossa qualidade motora, ele ajuda, a nossa qualidade motora ajuda a eficiência do equipamento, né? O que o Albert Carter falava? Essa frase está em inglês, mas nós vamos traduzir que é bem fácil. It's easy to fall down. You have to work to get up. É fácil ir para baixo. Você tem que trabalhar muito duro para levar o teu corpo para cima. Então, isso significa que as botinhas de rebound shoes, o princípio de treinamento básico dele é saltar, que é a pliometria. Pliometria é o mais forte dos estímulos que o nosso corpo pode ter, né? E quando a gente tem uma base que suporta o nosso peso, o desgaste que a pliometria gera no nosso corpo é minimizado. Então, o esforço que eu faço para subir e tirar o meu corpo do chão é compensado e ajudado com esse mecanismo de absorção que as botinhas têm. A gente vai fazer uma analogia aqui simples, né? Quando eu estou de tênis, quando eu estou no mini trampolim e quando eu estou no equipamento de rebound shoes. Como é que essas forças da física atuam no nosso corpo? De cima para baixo, na primeira imagem, que a gente está de tênis, a gente tem a força da gravidade nos empurrando, a aceleração freando o nosso corpo, a aceleração que a gente gera empurrando o nosso corpo para frente, e a desaceleração freando o nosso corpo, pelo atrito, pelo vento, né? Então, eu estou fazendo força aqui, existe uma força que está em cima me ajudando, e eu tenho que usar os meus músculos para gerar o deslocamento da minha massa. Isso é um esforço grande. Só que embaixo eu não tenho tecnologia nenhuma que me ajuda. Quando eu estou no mini trampolim, essas forças, eu me movimento de que forma quando eu estou no mini trampolim? Que é um equipamento de rebound, né? Eu me movimento na vertical, né? Então, eu gero força para cima, eu breco força para baixo, tá? Então, eu vou ter a soma dessas forças de cima para baixo e de baixo para cima. Eu ganho aceleração, de cima para baixo, eu tenho que empurrar para ver se a resistência da força. Eu não tenho deslocamento, né? Então, eu tenho forças que atuam na vertical. Quando eu estou com as botinhas, o que acontece? Eu tenho a soma das duas coisas que acontecem quando eu estou de tênis e quando eu estou no mini trampolim. Além dessas forças que atuam na vertical, eu tenho as forças que atuam na horizontal. Então, isso significa que o meu corpo ele é bombardeado por essas forças. Por isso que aumenta bastante a intensidade de trabalho, além da frenagem, que é potencializada pelo sistema de absorção de impacto que o equipamento tem. Então, olha só, o que eu estou dizendo para vocês é que este equipamento, vou reforçar, vou reforçar, ele é um equipamento extremamente confortável, que absorve 80% do impacto, que gera uma atividade de baixo impacto, mas que é também uma atividade de alta intensidade, que exige um esforço muito grande. Tanto é que uma das pesquisas que foram feitas no Instituto Dallas, do Kenneth Cooper, que é o pai do exercício aeróbio, ele considera que as botinhas ampliam 25% do resultado da corrida tradicional. E ele fala que 15 minutos com corrida com a botinha equivale a 30 minutos, porque as botinhas duplicam a intensidade do trabalho. Se eu treino 30 minutos com as botinhas, seja numa aula ou seja num trabalho de corrida, equivale a 1 hora de trabalho. Então, o que a botinha faz? Ela potencializa o resultado e otimiza o meu tempo de treinamento, tá? O que acontece quando eu tenho que vencer muito essa resistência contra essas forças? Eu tenho um estímulo de treinamento global. Todos os sistemas do meu corpo são estimulados ali ao mesmo tempo. Nós somos um conjunto de coisas, né? E tudo que está ali, eu sou uma célula única em movimento, saltitante, literalmente saltitante. Não há um músculo do meu corpo que não esteja sendo submetido a essa aceleração e essa desaceleração gerada pela força da gravidade, pela força muscular e pela ação mecânica do equipamento, né? Então, eu tenho uma grande ativação muscular ali. Eu tenho um estímulo de todos os sistemas do meu corpo ao mesmo tempo. Eu tenho um bombardeio de informação, né? Eu tenho um bombardeio de coisas acontecendo. Então, o que o Albert falou lá atrás, em 1977, que foi o primeiro livro que ele publicou?
As primeiras pesquisas começaram a sair em 77. Ele fala que o rebound é o mais completo exercício já elaborado pelo homem. Como assim, Carol? Por que esse cara está falando isso, né? Qual o motivo? Qual a justificativa que ele dá? Exatamente esse. Atua ao mesmo tempo nos sistemas motor, cardiorrespiratório, proprioceptivo, circulatório sanguíneo e linfático. Ele é uma máquina que faz essa máquina ativar tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando eu treino com a botinha, eu estou treinando força, coordenação, ritmo. Eu estou treinando cardiorrespiratório muito forte. Esse coração, esse pulmão estão trabalhando a todo vapor. Eu estou trabalhando as informações sensoriais de controle. E quando eu calço ele, que fico em pé, eu já tenho uma pré-ativação da minha musculatura de suporte, que é ativada involuntariamente, né? Que é a minha musculatura profunda, para que eu mantenha o equilíbrio. Os meus sensores já começam todos a gritar ali como é que eu funciono, como é que eu vou manter esse equilíbrio, cuidado, cuidado. Quando eu calço ele, eu ganho uma altura de 15 centímetros, meu centro de gravidade muda, eu começo a ter informações dos meus mecanorreceptores, como é que eu tenho que me organizar aí para manter esse controle agora, porque mudou tudo. Eu tenho uma instabilidade que ativa esse core de forma muito eficiente, então eu tenho melhoria dessa questão de alinhamento e organização postural. Quando eu calço as botinhas, eu tenho uma neutralização, a não ser que eu tenha posicionamento do meu pé mais pronado ou supinado, muito acentuada, mas se o meu pé é leve, esse desnível, eu tenho uma neutralização dessa pisada, o que favorece essa organização e que favorece o alinhamento do meu corpo quando eu vou me movimentar, bem efetivo, né? Eu tenho uma ativação dessa circulação sanguínea com mais eficiência, que vai fazer um bem danado para oxigenar todos os meus tecidos, para produzir a sensação de bem-estar, porque eu tenho uma ativação também, por causa do sistema linfático, no meu mecanismo de produção hormonal, no meu metabolismo basal, né? Então, ele ativa tudo isso. Qual é o resultado disso tudo? Ele é capaz de modificar o estado físico, fisiológico, mental e funcional do praticante. Por isso ele considera o exercício mais completo, né? É uma atividade preventiva, terapêutica, de ordem não invasiva, conceituada como um exercício celular. Carol, o que é isso? Como exercício celular? Ele limpa o teu organismo das toxinas. Como assim? Como ele tem uma ativação muito grande dessa contração muscular, a gente tem uma ativação da circulação linfática muito grande, porque a gente tem uma bomba, que é o coração, do sistema circulatório sanguíneo, mas o sistema linfático, quem é a bomba? São os nossos músculos. Ora, se eu estou dizendo que esse equipamento ativa muito essa contração, ele favorece essa circulação, né? Ele favorece esse retorno venoso. Então, eu vou treinar lá dentro das células. Sabe por quê? Porque qual é a função do sistema linfático principal? Uma das, né? Tudo é importante. É eliminar toxinas para que o meu corpo tenha mais saúde, a que as minhas células sejam mais fortalecidas. Se eu tenho um organismo que tem menos toxina porque tem uma eficiência pela ativação desse mecanismo maior do sistema linfático, o que vai acontecer? Quando o sangue vem cheio de nutrientes através da circulação sanguínea, né? As minhas células conseguem se alimentar melhor. Se as minhas células conseguem se alimentar melhor, o meu organismo vai ser mais equilibrado. Eu vou ter um corpo mais saudável. O aumento do fluxo linfático e da função do sistema imunológico. Quando eu tenho essa desintoxicação e quando eu tenho essa eficiência do sistema linfático, eu melhoro os meus mecanismos de defesa. Então, você está me dizendo, Carol, que esse tipo de trabalho melhora o sistema imunológico? Sim. Qualquer exercício melhora o sistema imunológico. Mas, como a eficiência é extremamente grande pelo mecanismo do equipamento, ele potencializa isso. Então, eu vou ter uma menor predisposição às doenças, né?
Posso afirmar que há uma melhoria cardiovascular e respiratória. O que acontece quando eu melhoro isso? Minha capacidade cardiopulmonar e respiratória. Eu tenho mais vitalidade. Eu vou ter um corpo mais oxigenado, eu vou ter uma qualidade de sono, eu vou ter uma qualidade de raciocínio, eu vou respirar melhor, né? Eu posso afirmar também que eu tenho uma melhoria de força, porque eu melhoro coordenação e por tração, né? Pela contração. Eu posso afirmar também que pela qualidade da contração muscular, eu tenho uma melhoria óssea também, porque o músculo é conectado pelo tendão ao osso e ele estimula esse osso. Então, eu ganho massa muscular e eu ganho massa óssea, né? Eu ganho coordenação desse corpo, porque é um conjunto de coisas que está acontecendo que vem da minha base. Involuntariamente, o meu corpo começa a ficar, a ser estimulado com essa percepção. O que é propriocepção? Próprio é seu, percepção é receber. Então, eu começo a melhorar involuntariamente essa coordenação, essa percepção do meu corpo, no espaço, essa noção de espaço. Eu melhoro o meu equilíbrio dinâmico, eu melhoro o meu equilíbrio estável, já que eu vou ter um tronco, um core mais eficiente. Como eu tenho essa eficiência maior do meu sistema linfático, eu vou melhorar a mobilidade articular, eu vou melhorar a nutrição dos discos intervertebrais. Isso vai me dar uma qualidade de movimentação melhor. Baixo impacto causado ou gerado pelo equipamento vai trazer menos tensão às articulações, vai trazer menos ações prejudiciais aos meus tecidos moles e ao meu esqueleto. Isso vai gerar menor desgaste e maior eficiência mecânica. Vou tomar uma água, gente. E maior eficiência mecânica. Então, esse equipamento, ele age da parte externa à parte interna. Ele treina o teu corpo como um todo, né? Ele mexe pela ativação. A produção de endorfina é gigantesca. A produção hormonal das substâncias que vão trazer essa sensação de conforto ao corpo é gigantesca. Fora que essa descontração diferencial que ele traz no corpo gera uma sensação de eu posso. Meu corpo tá leve. Eu quero mais. Eu quero sentir mais isso. E isso vicia, né? Essa sensação de prazer vicia.